Bem, pessoal, boa tarde. Gravando aqui rapidamente mais um vídeo para o canal. Aproveitando aqui esse quase feriado, nessa loucura dessa pandemia. E aproveitando para cuidar um pouquinho aqui de alguns carros. Vamos lá. Esse vídeo, ele tem dois objetivos, tá certo? O primeiro deles é informar até para as pessoas que estão assistindo que esse veículo, inclusive, encontra-se disponível à venda, tá certo? Então, aqueles que tiverem, porventura, interesse, eles podem manter contato através do WhatsApp que está na descrição do canal, tá certo? Não somos revendedoras de carros, tá bom? Então, não se tem muito interesse comercial nisso tudo, tá bom? Então peço que realmente mantenham contato as pessoas que estejam efetivamente interessadas em comprar um carro, ou aquelas efetivamente que, embora não venham a comprar, tenham alguma dúvida, algo que queiram tirar conosco, que a gente está aqui para ajudar dentro do que for possível, tá bom? Bom, fazendo essas considerações, depois posso fazer até um vídeo um pouco mais detalhado e maior. Algumas pessoas questionaram em vídeos anteriores e já me fizeram essa pergunta também do porquê se chama esse carro um Corcel Del Rey, tá certo? Ouvi de algumas pessoas também o seguinte: olha, isso é uma afronta, é uma ofensa a história do Del Rey, porque Corcel é Corcel, Del Rey é Del Rey. Claro, eu também concordo, mas existe um porquê, tá bom? Antes de mais nada, esse é um exemplar que é um Corcel 2 modelo luxo, ano 1985. Marcação no odômetro de 70 mil quilômetros rodados. Esse carro ele foi proveniente de Ribeirão Preto. Até onde sei, somos o terceiro dono. Esse veículo era de um senhor em Ribeirão Preto, adquirido posteriormente por outra pessoa que rodou a maior parte do tempo nesse carro, lá em São Paulo, e depois, através de uma negociação, ele terminou vindo para a Bahia. Esse veículo, inclusive, trouxe ele, acho que até comentei em outros vídeos, trouxe esse veículo rodando na época com a minha esposa, fui de Ribeirão Preto até São Paulo, sozinho no carro. De lá encontrei minha esposa, que estava resolvendo algumas questões, e voltamos numa viagem ótima, ótimas lembranças, neste carro por mais de 2.000 quilômetros. E foi uma viagem muito bacana. Chegamos aqui sem problema algum, fizemos uma revisão mecânica, e depois esse carro foi submetido a uma pintura, tá certo? Então essa tinta não é original, esse carro foi pintado por nós, ele veio com a pintura original, que estava um pouco desgastada por conta do tempo, ele já estava começando a esbranquiçar, ele que está na cor bege camafeu, e por conta disso o carro foi pintado. Hoje, estava até conversando com meu pai outro dia, a opinião dele também, se pudesse voltar no tempo, não pintaria. Conservaria os desgastes, digamos assim, que traçaria um pouco mais a originalidade do carro, tá certo? E contaria também um pouco mais da sua história. Enfim, essa versão 1985, ela é equipada com motor CHT 1.600 cilindradas a álcool. O Corcel 2, que teve origem no Brasil, foi lançado, melhor dizendo, no Brasil, a partir de 1978, em substituição ao Corcel 1, até no último vídeo gravado, eu fiz até uma prévia de um Corcel 1 7677. E o Corcel 2, inicialmente, ele foi uma revolução na época, porque ele trazia uma plataforma totalmente diferente do Corcel 1, muito maior, mais espaçosa e mais segura. Porém, trazia uma mecânica defasada, que ainda era o motor 1.4 do Corcel 1 e um câmbio com 4 marchas. A partir de 1980, se não me falha a memória, a Ford introduz o motor CHT 1.6, e a Ford, que já tinha aderido ao programa Pro Álcool na época, até por conta da crise do petróleo e do alto custo da gasolina, a Ford, então, aderindo ao programa Pro Álcool, passou a lançar esses veículos em seu motor CHT 1.600 cilindradas, também na versão a álcool. E aí vocês dizem o seguinte: bom, por que o Corcel 2, este Corcel, ele é conhecido como Corcel Del Rey? Aí já avançando um pouquinho na história. Bom, ao contrário do que muitos pensam, o Del Rey foi um projeto da Ford para substituir o Ford Landau, Galaxy Landau,
que foi produzido até 1983. E não é bem assim a história. Na verdade, o Del Rey ele já traz traços, ele na sua gênese, na sua matriz, ele já traz consigo o Corcel 2 nesta plataforma. Por quê? Porque a ideia da Ford na época não foi lançar um veículo substituto do Ford Landau. Não era a ideia da Ford tirar um carro como o Landau para colocar o veículo Del Rey, não depreciando o Del Rey. Depois farei até, se Deus permitir, um vídeo de um Del Rey guia, tá certo? Aqui falando um pouquinho mais do Del Rey. Mas o que acontece? A ideia da Ford era lançar até então um veículo na plataforma do Corcel 2. Então a gente já tira aqui que a plataforma do Del Rey é a mesma plataforma do Corcel 2, tá certo? Aqueles que tiverem informações diferentes, distintas, podem inclusive estar mandando essas informações aí no canal. Claro que a gente está aqui para expor um pouco o nosso conhecimento, mas também para aprender. Então, o que é que acontece? A Ford lança um carro na plataforma do Corcel com um requinte que não tinha o Corcel. Então, o Corcel 2, ele que tinha algumas versões, essa, por exemplo, é a versão de entrada, a versão luxo, você tinha a versão GL, e aí depois você lançou o Corcel Campeões, você tem uma série, não vou falar muito da história do Corcel até por conta do tempo. Mas enfim, então a Ford lança no início da década de 80 o Del Rey, mesmo antes do final do lançamento do Landau, da produção do Landau, desculpa. Então quando a Ford ela lança o Del Rey, ela diz o seguinte, ó, eu tenho um veículo de entrada, que é o Corcel 2, que era um carro que não tinha direção hidráulica, não tinha ar-condicionado, não tinha conjunto elétrico, enfim. E o que é que a Ford faz? Ela pega a plataforma e o mesmo motor CHT 1.6 do Corcel, tá certo? E coloca em um carro um pouco mais requintado. Um carro que já poderia trazer os conjuntos elétricos, na época que não eram comuns aqui na produção nacional, que eram vidros elétricos, travas elétricas. Um carro que poderia trazer também ar-condicionado, que já vinha equipando o Ford Galaxy, e também a direção hidráulica que já vinha no Ford Galaxy. E além disso, ele trazia também a opção do câmbio automático. Um câmbio automático, inclusive, que se não me falha a memória, era um câmbio também de 3 marchas no Del Rey. Muito parecido, claro, não o câmbio tecnicamente em si, mas em número de marchas muito parecido com o do Landau, que também trazia 3 marchas para frente. Então essa foi a ideia inicial da Ford. Quando o Galaxy, na década de 80, pela crise do petróleo, ele tem uma redução muito grande em suas vendas, o que é que a Ford faz com isso? Ela decide encerrar a produção do Landau no Brasil. Isso também muito se deu à concorrência da época, quando a GM já tinha os projetos do Monza, já existiam projetos do Santana, que eram carros muito mais versáteis, de mais fácil manutenção e mais barata manutenção. Então isso fez com que o Landau efetivamente entrasse em crise e a Ford, pode-se dizer assim, meio que por um contexto, por um acaso, terminou acertando no Del Rey. E o Del Rey, que era um veículo que o próprio nome inclusive já fazia alusão a um requinte, o Del Rey ele assume por um contexto o reinado que era do Landau. Vamos imaginar o seguinte, que a gente tem um jogador de futebol, digamos assim, famoso, um craque no time, mas o clube entra em crise, o contexto com os patrocinadores não se torna favorável e ele pega alguém mais ou menos na sua divisão de base, chegando ali no mercado e coloca para substituir aquele atacante então famoso e conhecido e goleador, tá certo? E que era indesejado pelos maiores clubes do Brasil ou do mundo, por exemplo. Então foi o que aconteceu com o Del Rey. O Del Rey, então, ele acontece por um contexto, ele assume o lugar do Ford Landau, tá certo? E o Del Rey que se torna depois líder de vendas no segmento dele, tá certo? Mas eu vou falar um pouquinho de Del Rey depois. E por que, voltando à questão do Corcel, por que esse carro é um Corcel Del Rey? A Ford até 1984 utilizava, vinha trazendo o Corcel em um design que até então já se apresentava com sinais de desgaste. Em 1985, a Ford resolveu fazer um facelift no Corcel, aproveitando alguns detalhes, digamos, de design e também alguns equipamentos e acessórios que já vinham até então aplicados no Del Rey.
Então a Ford já não quis mais investir em um novo projeto no Brasil para o Corcel e resolveu fazer esse facelift numa tentativa de manter as vendas desse carro. E um facelift que teve curta duração, apenas as versões 1985 e 1986 trazem esta frente que eu estou filmando aqui agora. Então, este carro ele traz a mesma frente, uma frente praticamente idêntica ao do Del Rey em suas versões 1985 e 1986, tá certo? Então essa seria, além do conjunto técnico mecânico, que já não era da agora, que o Del Rey utilizava, mas essa seria um dos diferenciais para o Corcel no ano de 1985 e 1986. Outro detalhe também que vale a pena ser colocado seria o seguinte: aqui eu filmo um pouquinho mais do carro, até por dentro. Aqueles que tiverem de repente interesse podem solicitar mais vídeo. Tem até vídeo desse carro já no canal, tá certo? Só procurar aí, Corcel 2 luxo, que vocês vão achar. O tapetezinho original ele tá fora, porque eu tirei agora para limpar, passar uma aguinha nele. Amanhã inclusive tenho que fazer um trabalho em Salvador e estou pensando seriamente nesse Corcel, dar uma passeadinha nele, estava parado. Então o que acontece? Esse carro ele traz este volante que até então era já aplicado no Del Rey. Então mais uma similaridade com o Del Rey. Ele traz também o mesmo desenho de painel que o Del Rey, assim como alguns conjuntos também, algumas chaves seletoras que também já equipavam o Ford Del Rey. Ainda traz algumas similaridades na sua alavanca de câmbio, no freio de mão e também até nos próprios bancos. Então, este carro, dentre outras pequenas alterações, ele já trazia muita similaridade com o Del Rey, inclusive até retrovisores. Não posso falar aqui dos retrovisores agora porque realmente eu não tenho certeza, mas muito parecidos, se não iguais, aos do Del Rey no seu ano de 1985. E aí, uma outra novidade da linha também, 85 e 86, foram as novas lanternas. Esse carro aqui está com as lanternas originais, Arteb, que já se diferencia um pouco dos modelos fabricados até 1984. Abrindo aqui um pouquinho o capô para finalizar o vídeo, falando um pouquinho desse conjunto mecânico, só para mostrar, demorar muito não. E tá aqui o conjunto mecânico, que era o mesmo que equipava o Del Rey na época. Tá até um pouquinho molhado, que eu acabei de passar uma aguinha no carro, tinha muita poeira. Mas o conjunto mecânico, que é o CHT 1.6 a álcool. Este carro que eu posso dar como testemunho, que é um dos carros desta época que eu acho mais dispostos na estrada. Inclusive até em algumas viagens que fiz com ele, desde de São Paulo, Salvador, já fui 2 vezes a Recife, tá certo? Também neste carro. Fui uma vez a Maceió para o Encontro Encontro Nordeste Veículos Antigos em 2018. Viajamos também nesse Corcel, cerca de 630 a 650 quilômetros até a cidade de Maceió, tá bom? Então, pessoal, tem aí mais um vídeo para o canal, tá certo? Aqueles que tiverem interesse, esse veículo está à venda, tá bom? E só mandar aí mensagens através do grupo, tá certo? E aqueles que tiverem interesse em iniciar uma negociação, eu peço que façam através do WhatsApp que se encontra na descrição do vídeo, ok? Forte abraço aí, que Deus abençoe cada um de vocês.